Fala, minha família, mais um episódio começando aqui do Profcast. Alguns avisos, aqueles importantes de sempre. Primeiro agradecer, né? Muito obrigado aí pelos comentários que vocês sempre colocam, por estarem se inscrevendo. 5%? Yes. 5% só das pessoas que consomem o nosso conteúdo são inscritas no canal. Então é muito importante que vocês se inscrevam, isso ajuda bastante, tá? Lembrando, não é uma entrevista, é resenha, papo de bar de assunto importante. Então não precisa ficar comentando aqui de entrevistado. Teve um episódio que o nosso mago ali, o operador, me deu até um esporro, porque eu mesmo falei entrevista e eu perturbo vocês com isso. E agora aquele recadinho do Salinas pra gente começar essa resenha boa. Primeiro, eu amo vocês. Segundo, a gente está se lançando nas plataformas de streaming, Spotify e Deezer, conforme vocês requisitaram, e a gente está estudando outras plataformas como a da Apple. Então, é uma forma de vocês poderem ouvir, acompanhar, abraçar o podcast enquanto vocês estiverem fazendo outras coisas, lavando a loucinha, né, correndo na praia, indo para o trabalho, enfim. O importante é a gente estar sempre junto, cada vez mais próximo, e muito, muito obrigado por todo o amor, por todo o carinho que vocês demonstram no nosso projeto. A gente fica muito feliz e muito lisonjeado, não é não? Maravilha. E agora com vocês, ela, uma lenda, rainha da matemática, a estrela. A rainha, a rainha. Professora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma honra grande, hein? Imagina, uma honra gente, grande, hein? Prazer enorme estar aqui. Eu já ouvi gritos, assim que a gente ficou, assim que as pessoas ficaram sabendo que você vinha, eu ouvi gritos no meu direct. A galera gritos veio animados. firme. Sim. E aí, caso você seja um desatento e não a conheça, professora, se apresenta aí, por favor, pra galera e vamos começar o bate-papo. Caso você tenha voltado de Marte, né? Já cheguei, então. Sou Tatiana Roque, sou professora do Instituto de Matemática da UFRJ e trabalho com História da Matemática. Né? Tem um livro que é razoavelmente conhecido, de História da Matemática. Sumidade, esquece. E humilde, né? E um outro livro mais recente, esse aí de Marte, né? O Dia em que Voltamos de Marte, que aí é mais de história da ciência, da política, não é só de matemática, mas tem bastante matemática também, muito porque bacana. não podia faltar. E eu ouvi dizer também que nas horas vagas você coleciona animaizinhos tipo jabutis, né? Ganhei um jabuti, o de História da Matemática, esse agora fui finalista. Maravilha. Não cheguei a ganhar, mas estava lá nos finalistas. Não, é isso. Bom demais, né? Isso é muito legal. Professora, você falou que esse livro é sobre outros assuntos, mas tem matemática ali, né? Inevitável. E eu vejo muita gente falando sobre isso, que esse olhar mais atual sobre matemática como ferramenta, instrumento de socialização, né? Eu dou aula numa escola pública de matemática. E eu percebo isso, percebo a matemática como ferramenta. Como é que você acha que a gente consegue estimular os professores que às vezes são mais técnicos a terem esse olhar um pouco mais humanizado aí em cima de matemática? Esse é o grande dilema da matemática, né? Porque a gente que gosta de matemática, que conhece matemática mais a fundo, a gente sabe que a matemática não é uma coisa dura, rígida, áspera, mas a matemática, muitas vezes, como ela é trabalhada na escola, ela se torna essa disciplina mais áspera. Nem é tanto por culpa dos professores, claro que não, gente. Não estou de jeito nenhum culpando os professores, mas principalmente os currículos, né? Eu acho que a gente tem um problema sério no currículo de matemática do ensino básico, porque é um currículo muito operacional. Então, o tempo todo a gente tem que fazer coisa, aplicar fórmula, repetir exercício. E as grandes ideias da matemática, a gente não tem tempo de trabalhar, porque não é incentivado pelo próprio currículo. Então, é isso que a gente tenta, né, resolver com o apelo à história da matemática, é justamente tornar a matemática mais humanizada, como você falou, no sentido de enxergar que a matemática foi inventada por pessoas, homens e mulheres, né, também, preocupados com problemas reais ou abstratos, mas com problemas que, de fato, motivam o pensamento, né, movem o pensamento. E eu acho que isso falta muito nas aulas de matemática. Uma das maneiras que eu mais gosto de começar a aula é dando motivo, né? Dando uma motivação, dando um problema. E a visão do aluno é sempre essa, de tipo, pô, professor, quem foi que inventou isso? Eu falei, pra eu errar, não sei. Eu falei, cara, você acha que o cara, 1000 anos, parou e falou assim, pô, vou inventar um problema que lá no ano de 2020 alguém vai se ferrar. Não é isso, tem um problema, tem uma motivação por trás. E o recurso de história da matemática é excelente, porque a gente traz um ser humano na parada, né? O tipo teorema de Pitágoras não é só o nome do teorema, né? Tinha um senhor lá, do seu Pitágoras então, lá fazer alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai falar disso, mas não tinha. Não tinha, mas pro aluno... Não existiu esse tal de Pitágoras. Sim. Olha, que babado.
Tem uma... Babadaço. Eu estou Não chocado. existiu Pitágoras. Pro aluno que tá ali na ponta, igual a história do Bhaskara, né? Da forma de Bhaskara, que só a gente chama disso. Exato. Quando você traz um ser humano ali, ele pesquisa, ele quer saber quem foi, o que estava acontecendo na hora, onde era o lugar, se tinham outras pessoas envolvidas. E aí acabou, quando ele vê, já foi a matemática, né? A matemática ela acaba sendo um recurso para ele se interessar em outras coisas mais na frente. E, cara, eu confesso que quando eu era aluno, eu não era muito fã de história e geografia. Nunca fui muito. Depois que eu comecei a estudar matemática, foi que eu comecei a me interessar por história. Por causa disso, por causa das histórias das pessoas que faziam matemática. Foi o que me despertou, uma das coisas que me despertou, né, em matemática. Então, eu acho que pode fazer muita diferença lá na ponta do ensino básico. Tem uma coisa que tem a ver com isso que você falou, que é o seguinte: em geral, a matemática que a gente aprende no ensino básico, ela foi inventada no século XIX, no máximo XX. Não é a matemática atual, Sim. é uma matemática muito antiga, né? Que foi inventada na época dos gregos até o século XIX. Eu falei século XIX, mas eu quis dizer Lá, né? até o século De XIX. Xango até 19, né? Exato. Então, gente, como a gente vai entender a razão de ser daquela matemática sem entender um pouco de história da matemática? Né? Não tem Porque contexto, né? Não tem contexto. Então a gente tem que saber por que aquela matemática foi desenvolvida, para quê, em que contexto. E aí está a grande riqueza da história da matemática. Eu sou suspeita, né? Não, nós somos que a gente é apaixonado, né? Claro que a gente está em níveis muito diferentes, né? Você está muito acima em termos de profundidade, de conhecimento, de amplitude. E é isso que a gente quer alcançar. Espero que a gente tenha uma hora muito produtiva aqui, porque eu tô aqui olhando, admirado que vocês dois falando, cara. Então, professora, falando desse aspecto da história da matemática, da integração no currículo básico, né? Que essa é realmente uma deficiência muito grande que a gente tem hoje em dia, entre outras, tá? Mas é uma delas. Eu vou mencionar algo que eu acho que eu não tinha mencionado aqui, que é o princípio genético do Otto Toeplitz, que é um insight que ele teve. O Otto Toeplitz foi um grande matemático, né? Que viveu ali um pouquinho depois de Poincaré e tal, né? E ele entendeu que é muito importante você trazer a gênese do problema. O genético não tem nada a ver com genética, né? Mas tem a ver com gênese, que é importante você trazer a gênese, a origem do problema, para que você consiga sensibilizar o aluno em torno de como resolver, né? Agora, assim, vamos para a parte um pouquinho mais prática disso. Eu vejo que esse princípio genético ele é praticamente ignorado assim, nos nossos livros-textos, né? Eu fico muito infeliz, muito triste com isso, né? Qual é a melhor forma e a forma mais prática e mais eficaz, talvez, da gente capacitar os professores em um tempo hábil para sensibilizar eles em torno da gênero? Seria em aula mesmo, uma preparação, uma pós-graduação, uma oficina? Como é que você enxerga esse produto chegando até eles? Eu acho que na formação inicial e continuada dos professores, na licenciatura e depois da formação continuada, a gente tem que tentar fazer com que os professores tenham acesso aos problemas que estão por trás dos conceitos, né? A gente diz que a matemática tem que ser mais problemática e menos teoremática. Então, a matemática não é tanto a partir dos resultados, né? Dos teoremas, das verdades, mas o que motivou os matemáticos de um certo momento a pesquisarem aquele tema e chegarem àquela conclusão. É exatamente isso, esse ponto de vista genético, né? Qual é a gênese das ideias matemáticas? A poesia da matemática, né? Ninguém acorda e fala assim, pô, eu acho que eu vou criar um teorema aqui. O Matias, a gente recebeu o Carlos Matias e ele falou um negócio muito interessante, né? Que a matemática que se ensina e que se aprende, infelizmente, é asséptica. Sendo que a matemática mesmo, ela é um sandbox, ela é uma caixa de areia, né? Você erra, você tenta muito mais do que você acerta, consolida e transforma em discurso lógico, né? E eu acho que o princípio genético, e isso que você está falando, é uma boa forma da gente voltar para essa parte, né? A matemática, ela é sujinha, né? Ela tem sujeira, tipo a criança brincando, e para aprender ela precisa se sujar. Sim. E tem erro, né? Muito. Tem idas e vindas. Tem coisa que foi provada errado. Tem coisa que voltou atrás. Essa eu não sabia, não. Tem. E que depois voltou atrás. Esse eu acho que é um dos maiores pecados da escola básica, cara. Que é tentar omitir o erro do processo de aprendizado em matemática, principalmente.
O cara tem muito medo de errar. O aluno tem muito medo de errar. Demais. Ele, Mas ele fica muito ansioso, né? Uhum. Muito medo. E aí ele não se propõe a fazer. Então, ele não erra e, obviamente, também não Isso. acerta. Mas Isso é que é o lado bom da gente humanizar a matemática e mostrar Exatamente. que os matemáticos erram. Que é o quê? Tirar o matemático daquele lugar de grande do gênio, pedestal. do pedestal, que acaba deixando os alunos complexados, né? Sim, traumatizados, dizendo, não, eu nunca vou chegar lá. É a história da maçã de Newton, né? Eu falo isso no meu livro. A maçã caiu na cabeça, o cara teve uma ideia de genial. Uau, que gênio, né? Tem uma ideia assim do nada. Eu nunca vou chegar lá. Não é Não. verdade. Essa história da maçã é mentira. É É uma fake. lenda. É fake. Então, é justamente para dar essa ideia de que a matemática ela surge do nada, Pra como afastar, um brilho né? na cabeça de grandes gênios, que afasta as pessoas, porque a matemática não é produzida assim, ela é produzida com muito trabalho. E esse trabalho é coletivo. Sim. Né? Então, pode ser que uma pessoa tenha tido uma ideia genial, claro, Newton era um gênio, era, mas ele teve ideias geniais em cima do trabalho de um monte de gente. Ombros gigantes, como É ele diz, isso, né? né? E não é porque a maçã caiu em cima da cabeça Exatamente. dele. Aham. Não, e isso de associar matemática a gênio é bizarro. Outro dia eu tava no Uber, aí conversando com um cara, ele perguntou por que você faz. Eu falei, eu sou professor de matemática. Sério? Caraca, tu deve ser inteligentão, né? Eu falei, cara, não, eu estudo muita matemática, mas ele, não, pô, tá maluco, pô, sabe matemática? Então, assim, é uma visão que as pessoas têm. É. Né? O nerd da turma é o cara que sabe muita matemática. Uhum. É o cara que sabe muitas outras coisas e ele não vai ser tido como nerd. Sim. É. Eu gosto muito acho que dos primeiros capítulos daquela obra do Poincaré, O Valor da Ciência, em que ele explora, ele dedica, né? Ele já estava no final, eu creio que na vida dele, não, caminhando para o final ali da carreira dele, da vida dele, e ele dedica uns bons capítulos e uma boa prosa para falar de inventividade na matemática. E aí eu acho que isso foi seguido pelo Hadamard, e o que eu achei interessante, o Hadamard ele pega essa obra do Poincaré Uhum. e ele continua, né? Ele desenvolve. E um negócio legal que eles chegam à conclusão ali juntos é que muito da matemática que eles produziram, e eles eram de fato matemáticos de ponta, né? Gênios, e produziram o que tinha de mais moderno, né? E de mais elevado ali na época deles. Mas eles eles tinham muitos insights em momentos que eles menos estavam esperando. Então, né? Então acho que talvez essa fábula do Newton tenha a ver um pouco com isso. O Newton estava num momento de relaxamento e aí ele teve um insight a partir de uma coisa nada a ver, entendeu? Tipo um evento que, Sim. né? Tem uma história clássica do Poincaré, que é quando ele tropeçou no trem. Ele tropeçou no degrau do trem, né, lá num lugar do interior da França, e aí teve ideia do plano da geometria não euclidiana, da representação de Poincaré da geometria não euclidiana. Tem essa história. Belo tropeço. Mas isso é porque, gente, é verdade. Mas isso é porque a pessoa já estava ali trabalhando, pensando. Aí, claro, ela pode ter uma ideia quando está Exatamente. Tem dormindo, uma quando está no epifania trem, ali, né? tem. É o Mas pensamento é paralelo, porque né? Uhum. ela já estava trabalhando Com muito certeza. naquilo, né? Não vem do nada, né? Ele já tinha Não alguns vem do inputs daquilo ali, já tava... Porque tem uma coisa que é certa sobre a matemática, sobre a imagem que se faz da matemática. Tem que estudar. Né? Isso é Matemática verdade. é uma coisa. Isso é verdade. Isso é não é verdade. mito. Para fazer matemática, para entender matemática, tem que estudar. Eu acho que de uma certa maneira a matemática é uma escada rolante para baixo, descendo. Você só tem uma opção, que é continuar subindo. Pode reparar, né? Assim, uma boa parte, o Trindade é professor da ponta, né? Então ele vai entender o que eu tô falando. Uma boa parte do trabalho que a gente faz no ensino básico é reensinar. Sim. Porque a criança aprende e esquece, aprende e esquece, aprende e esquece. Então a gente tem que ficar Sim. sempre nesse trabalho. Inclusive, assim, eu acho que uma das formas da gente avançar na consolidação do conhecimento matemático é a gente encontrando metodologias melhores de fixação do conhecimento, né? Mas eu acho que isso vai para uma outra esfera aqui da conversa, né? Professora, você falou que o Pitágoras não existiu, bafão. Então eu estou exercendo meu Fofoca da pensamento braba. paralelo aqui. Eu estou pensando, cara, como assim não existiu, né? E um negócio que eu acho muito interessante é que, sei lá, se você pega esses caras tipo Gödel e tal, eles revolucionaram a matemática no sentido assim, tem coisas que dá pra provar que é verdadeiro, tem coisas que dá pra provar que é falso, e tem coisas que não dá pra saber. E eu acho que na história da matemática eu sempre tive essa percepção. Tem coisas que dá pra provar que é verdadeiro, né, ou afirmar, tem coisas que dá pra afirmar que é falso, como você fez essas duas afirmações bem, assim, Fofoca da brava, né? fofoca da brava, tá? Brava. Tem muita gente de orelha em pé aí. Mas eu sempre tive essa impressão de que algumas coisas eram simplesmente indetermináveis com base no conhecimento que a gente tem. Por exemplo, eu escrevi um livro sobre o Tales de Mileto, né, que vai estar para ser lançado. E a gente faz com base nas lendas, né?
E assim, professora, você que foi tão a fundo na história da matemática, qual é a régua, assim, para você afirmar, por exemplo, fazer uma afirmação dolorosa dessa de que, que Pitágoras não existe? Eu cheguei a gaguejar Então, aqui, desculpa. na verdade a gente não tem evidências definitivas de que ele tenha existido. Né? A afirmação mais rigorosa seria essa, né? Eu dei uma aqui, mas um tá clickbait, certo. um É isso que clickbait. Perfeito. Vai ser o corte. Vai ser o pum. corte. Pitágoras não existiu, cara. Exato. Viralizou. Mas o que acontece? Na história da matemática, principalmente quando a gente está falando de matemáticas muito antigas, a gente, em geral, não tem evidências diretas dessas matemáticas. A escola pitagórica é mais ou menos do século V antes da nossa era. E depois eu vou falar por que a gente chama de antes da nossa era e não de Cristo, né? Que hoje em dia historiadores chamam assim, antes da nossa era. Então, 5 séculos antes da nossa era, a gente não tem evidências diretas sobre a escola pitagórica. A gente tem outros filósofos, né, teóricos que falaram da escola pitagórica, por exemplo, Aristóteles, mas que foi bem depois, século III. Então, tem uma diferença aí já de 2 séculos. E nesses escritos, que são os escritos mais próximos que a gente tem da época da escola pitagórica, se fala de escola pitagórica. Não se fala de uma pessoa chamada Pitágoras. A escola pitagórica existiu. A gente tem várias evidências próximas ali, de referências à escola pitagórica, ao pensamento da escola pitagórica. Agora, muito do que a gente fala sobre Pitágoras e sobre o pensamento da escola pitagórica vem dos neopitagóricos, que são já filósofos da nossa era, do século III, século IV, século V, os neopitagóricos, neoplatônicos da nossa era. Então, pensem, a gente tem uma distância aí de 9 séculos da época da escola pitagórica. Então, muita gente cita, por exemplo, Jâmblico, que é um neopitagórico, né, que viveu 8 séculos depois de Pitágoras. Então, como a gente vai inferir realmente a informação histórica, né, com o rigor metodológico da história que é dado pelas fontes, a partir de fontes intermediárias, secundárias, que são tão distantes da época desses matemáticos que a gente está tratando. Então, a gente não pode fazer isso. Mesma coisa para Tales, mas Tales a gente tem um pouquinho mais de evidências. Paradoxalmente, porque Tales eu acho que ele antecede Pitágoras uns 70 Sim, anos, mais ou menos. mas aí, gente, depende muito de quê? De que manuscritos foram preservados, Sim. que manuscritos que a gente encontrou, Sim. onde encontrou, como encontrou, quem traduziu, né? Então, por exemplo, os elementos de Euclides. A gente sempre soube dos elementos de Euclides por fontes árabes, latinas, depois traduzidas para o latim. Depois é que foi se descobrir uma fonte grega dos elementos de Euclides. Só depois. E bateu. Bateu e não bateu. Aí tem muita coisa que é outra, que não é os elementos de Euclides, na verdade, eles são uma compilação que hoje o que a gente sabe sobre eles é a reunião de uma diversidade imensa de fontes secundárias. Mas como elas são muitas, a gente já consegue ter uma razoável visão sobre o que eram os elementos de Euclides, porque aí a gente bate com outros escritos, a gente bate na época, entende? Cara, Agora tem coisa que não, a escola pitagórica, diferente dos elementos de Euclides, a gente quase não tem evidência. Um desses fofoqueiros, quase 1000 anos depois, atribuíram uma pessoa, né? Eu tô ouvindo a Tatiana falar, cara, tá me vindo aquela voz do Casemiro falando assim, só que esquece, né? Estamos falando da elite, tá ligado? Pô, isso é muito bom, cara. Eu ia falar um palavrão doido aqui. Esse tipo de coisa, por exemplo, se contado na escola, atrai muito mais a atenção do aluno do que Cara, esquece. a fórmula que é dada para ele, né? Para resolver um problema que nem é problema de verdade, na real. Não, outra coisa, os elementos de Euclides, já que eu falei aqui, né? Não Isso. tem fórmula nos elementos de Euclides. Isso, Não tem fórmula. Os elementos de Euclides é geometria. Sintética. Lá que o Hamilton, nosso amigo Hamilton, vai gostar. Geometria sintética, Verdade. geometria construção geométrica, geometria feita com regra e compasso. Né? Então não tem fórmula esse negócio de que hoje chega na aula de geometria, calcula a área e aplica a fórmula. Isso não é nem geometria, vamos combinar. O Elon chama isso de método peremptório, né? Que você ignora a construção geométrica e fica só calculando a área baseada em... Isso é a algebrização da geometria, que é uma coisa que empobrece a visão geométrica. Sim. Né? Nesse passo, os russos estão anos-luz à frente, porque eles aplicam há 140, 130 anos o método do Kizelev, né? Que é um livro que eles usam já há séculos e estão muito bem com isso. Eles não têm a menor... E assim,
geometria muito aprofundada, mas com construções geométricas na veia também. Eles não caem nessa besteira do algebrismo, não. Esse algebrismo nosso é meio afrancesado, né? É uma coisa dos Professora, franceses. deixa eu fazer uma pergunta aproveitando os elementos. É outro assunto que eu adoro, né? Eu ouvi aqui e ali que existiam 14 livros e não 13. E aí que o 14º livro era um livro que falava sobre cônicas. E aí com o tratado do Apolônio, o livro passou a ser ignorado, porque o tratado do Apolônio era muito melhor. Isso é verdade? Não se sabe, ou já se sabe, eu que não sei que já se sabe. acho que é mais fácil ser até a onde eu primeira parei, opção. não se sabe. Tá. Não se sabe, não se tem evidências definitivas sobre isso. De que havia um 14º livro. De que era realmente o 14º. As cônicas de Apolônio, sim, era uma grande referência, isso se sabe, a gente tem fonte, né, que era uma grande referência da geometria grega, as cônicas de Apolônio. Se isso já estava em Euclides ou não, ainda tem pesquisa a ser feita. Voltar nesse assunto de geometria, mas antes tem uma coisa muito legal, que quando eu fiz engenharia, depois eu fui para matemática. Então eu vi duas diferenças, assim. A primeira, na matemática a gente fala muito fazer matemática, ao invés de estudar matemática. Isso para mim foi, não é que foi um espanto, mas foi curioso, porque a gente vem da escola, não, vou estudar matemática. E na graduação a gente fala fazer matemática. E a maior diferença que eu percebi foi isso, de que não tinham fórmulas exatamente, né? Na engenharia a gente pegava o integral, resolvia, pegava o limite, resolvia e tal. E na matemática não. Na matemática o foco é no processo. O processo é muito mais importante. O processo é muito mais importante do os que o que vai dar no teoremas, final. né, os pensamentos, qual é a ideia, definição, teorema, conjectura, lema, demonstração, que são as ideias matemáticas, Sim. como você encadeia essas ideias, né? Não é tanto a fórmula, a resolução de E exercício. o que me encanta é isso, porque a engenharia eu não conseguia ver como um jogo. A matemática eu vejo como um jogo. Tem as regras ou um quebra-cabeça, né? Que as Legal. peças estão ali, a gente monta Sim. e vai. E aí é fazer mesmo, é montar alguma coisa. Tem um filósofo da matemática que eu gosto muito, que ele fala assim, a gente tem que diferenciar a matemática já feita da matemática que se faz. E é um Muito pouco bom. isso. A matemática já feita é essa que a gente aprende na escola. A matemática que se faz é aquela que os matemáticos estão fazendo. A matemática que se faz, ela é o tempo todo isso. Vai, volta, erra, vê qual o problema, demonstra, não está certo, dá para o amigo achou um erro, aí é outro. Essa é a matemática que se faz. Então, o ideal seria a gente conseguir reproduzir no ensino esse fazer matemático, Sim. justamente, né? Que é muito mais legal, porque como você falou, é como um jogo. É um jogo. Eu tô tentando me concentrar aqui, que eu tô muito bolado com tudo isso, cara. Mas deixa eu falar, Tatiana. Desculpa, posso chamar de Tatiana? Claro, Tá ótimo. vou te chamar até de Tati. O Hamilton já lançou um tático Já lançou um Tati em caixa chamar alta. de O Hamilton Tati. tá na frente, tá na minha frente. Então, vamos falar um pouquinho da licenciatura, que eu acho que é uma das grandes dores das pessoas com quem a gente conversa aqui. E eu tô falando o nosso interesse aqui é investigar a verdade. É o nosso único interesse, tá? E para isso a gente precisa ouvir pessoas muito diversas, né? E o que é legal é que quando a gente ouve pessoas como o Ledo Vaccaro, que rendeu excelentes episódios, né? O Ledo Vaccaro, o Carlos Matias, o Nerhab, eles são muito abertos à ideia de uma licenciatura mais voltada para as necessidades do professor, e não necessariamente para uma coisa muito identificada com a preparação de um matemático teórico. Eu tendo a concordar, eu acho que é um calo, é uma ferida aberta, né? Que não é nova, desde Felix Klein já se acusava isso, né? Desde George Polly e tal, né? Tatiana, eu queria ouvir, por favor, a sua opinião sincera, aguda e, sim, fica livre, tá? O microfone é seu. O que é a licenciatura de matemática para você hoje? O que ela deveria ser e de que maneira a universidade pública e privada poderiam caminhar para preparar o professor para o que ele realmente precisa empregar na sala de aula? Eu acho realmente que a licenciatura tinha que ser mais voltada para a preparação do professor. Agora, o que significa isso? Significa, do nosso ponto de vista, lá do nosso programa, né, de ensino de matemática, que aí você conhece, a gente ter um olhar para a matemática básica a partir de um ponto de vista avançado. Isso significa que a gente vai trabalhar só a matemática do ensino básico? Não. A gente vai trabalhar uma matemática avançada, mas a gente tem que sempre trabalhar a matemática avançada a partir do que ela pode aprimorar sobre a visão dos professores da matemática básica. A matemática avançada em si mesma, eu acho que a gente deve
mudar aí a abordagem sobre ela no currículo. Sim. Ela deve ser ensinada, sim, mas em relação com a matemática básica. É a crítica do Klein, né? Exatamente, Tá. eu estou pegando do Klein, a matemática básica vista de um ponto de vista avançado, né? Agora, existem pesquisas que mostram o seguinte, que os professores de matemática, quando eles vão ensinar na escola, eles usam muito mais o que eles aprenderam dos professores que eles tiveram Sem na dúvida. escola do que eles aprenderam na universidade. Sem dúvida. Isso não existe. Isso pra mim é o maior, Isso não existe. é o maior gap que tem na licenciatura. Exato. Quem dá aula Justamente por quê? Porque a gente muitas vezes na licenciatura não revisita os conteúdos da matemática exatamente básica isso. que o professor vai ensinar. Eu acho que a Eu- percepção não dá. que você tem... Eu até me empolgo. Não, nesse que assunto. isso, irmão, que isso. Eu vou morrer aqui, mano. Eu tô no Nirvana. Pô, eu até me perdi, mas eu vou me achar. AS, eu vou concluir AS, então. Não, eu esqueci, cara. Tá, eu vou então. Eu tô muito emocionado, vamos lá. Fala aí. A maior. Quando eu fui pra licenciatura, na minha cabeça, né? Eu fiquei 2 anos em engenharia, então eu fiquei meio fora assim de escola. Na minha cabeça eu vou aprender a dar aula do jeito certo. E do melhor jeito possível, e as matérias também. E na verdade, isso depende muito do professor em si. Assim, eu sempre gostei de estudar, então eu pegava, estudava, me interessava, pesquisava, mas eu lembrava de muita coisa do ensino médio e eu lembrava de muita coisa que eu também não achava tão legal. Mas o professor que fica refém só da universidade para dar aula, ele não sai conseguindo dar aula. Se ele não teve um ensino médio muito forte, e assim, uma realidade nossa, tem muitos alunos que fazem licenciatura que vêm da escola pública. E pô, a escola pública tem umas que são muito boas e outras que não tem nem professor. Então como é que ele vai conseguir dar aula, né? Se ele precisa desse suporte do ensino médio. Então a minha visão era basicamente essa, é um holofote, aqui tá, na frente do holofote, né? A matemática avançada, e aí ela joga a luz lá para matemática básica. Isso. É uma ótima imagem essa aí. Porque É isso aí. com isso daqui, mesmo não sendo tão grande, se a gente botar o holofote, a gente ilumina a matemática básica Isso. inteira. E sabe uma coisa que me deixa perplexo? Eu lembrei que eu ia falar, né? Isso aí que o Trina tá falando, como você ressaltou, Tatiana, até o começo do século XX, né, você tinha meio que uma identidade entre algo que se fazia da fronteira da matemática e a matemática que ensinava na escola, né? Claro que devia ter um período ali de adaptação e tal, mas a partir de um determinado momento, a gente meio que solidificou o que é a coleção de objetos e relações matemáticas que a gente ensina no ensino básico, né? E a matemática de ponta profissional, ela foi igual um foguete para tudo que é direção, e a matemática básica, ela ficou estanque, né? O raciocínio está correto? Total. Então, assim, eu acho muito estranho, para não dizer outra coisa, né, que como a coleção de objetos e relações matemáticas é estanque e já está definida há um século, eu acho que a gente tinha todos os elementos e toda a calma do mundo para aprimorar e ano após ano a gente melhorar a nossa relação. Exatamente. E eu percebo que está acontecendo o contrário, É. principalmente com aquele baque da matemática moderna da década de 60, né, aquilo destrambelhou o troço todo ali, né? Sim. Tem uma coisa que eu falo muito, eu falo no meu livro sobre o Marte, né? O Dia em que Voltamos de Marte, que na verdade é um livro sobre as mudanças climáticas. Eu agora sou aquela louca do clima, que fico desesperada que o mundo vai acabar, que as mudanças climáticas. Eu estou muito preocupada. O com ar as tá bom mudanças pra você, climáticas. professora? Tá bom. Pois é. Então, eu escrevi esse livro também para isso, para tentar sensibilizar sobre a questão das mudanças climáticas e conto a história da descoberta das mudanças climáticas. E para você entender as mudanças climáticas, você precisa entender os modelos do clima, né? A gente estuda o clima a partir de modelos, que não são fórmulas. Então, a maioria das coisas que dizem respeito aos problemas mais urgentes do nosso tempo e que envolvem a matemática, envolvem a matematização dos fenômenos que nos circundam, utilizam modelos, né? Não utilizam fórmulas. Sim. Então, e a gente passa a matemática básica o tempo todo falando de fórmula. O tempo todo um negócio de fórmula. Chega de fórmula, gente. A gente precisa ensinar modelo, por exemplo. A gente Exatamente. precisa ensinar outras maneiras de matematizar o mundo, outras maneiras como a matemática nos ajuda a entender o mundo, que não é pela fórmula. A fórmula nos permite entender um escopo muito pequeno de fenômenos. É muito específico. Muito específica lá, tá bom, a bola caiu, é queda livre, tem a fórmula da queda livre. Mas Beleza. é só serve para aquilo ali. Agora você imagina o clima. E aí, Imagina o clima. é um combinado, né? Tudo que é envolvido. Eu não estou dizendo que a gente vai ensinar modelo do clima Não, no claro. ensino básico, mas a gente pode ensinar sim o que é um modelo. A gente pode ensinar. Inclusive, professora, indo um pouco além,
inclusive botando o computador para auxiliar a gente nessa modelagem. Isso, perfeito. Exato. Porque com o computador você não precisa ensinar o modelo. Você pode inserir dados, Uhum. ver como é que os dados, né? Saem os dados daquele modelo e, inclusive, bater com a realidade. E aí você está Isso é uma coisa ensinando que você pode fazer. análise de dado, você está ensinando Variável, como variável, variável dependente, variável independente. operacionalizar os Porque dados. aí a variável que você vai entrar é a variável independente, a que vai Uhum. sair é a variável dependente, você ensina a função. Isso. E mostrar que a vida real, de fato, tem um erro em relação aos dados que você está coletando. E Bacana. isso é normal. Isso. Bacana. Né? Igual E quando que a matemática mede esse erro, Aham. ela Isso é ajuda, mensurável, né? é mensurável, ela diminui esse erro, você sabe a probabilidade de estar mais errado, menos errado. Tudo isso são conceitos fundamentais para a gente entender os fenômenos. Eu trabalho o erro com os alunos com número irracional. Né? Então, por exemplo, eu boto algumas medidas, usando geometria, tem algumas medidas no quadro, e aí eles sabem que vai dar, sei lá, raiz de 2, raiz de 3, e aí a missão deles é comprar alguma coisa daquele tamanho. E aí ganha quem escolher o tamanho correto, mas com um erro menor. Então, pô, raiz de 2, ele sabe que 2 está longe. Aí uma galera fala 1,5, o outro fala 1,6. Isso é uma forma de eu usar raiz de 2, que é uma coisa muito abstrata para ele, Uhum. mostrar o que é um erro, mostrar que tem contas que, pô, a gente consegue aquele problema um problema clássico que eles adoram da caixa, uma caixa cúbica 1 por 1 por 1, e eu pergunto qual o tamanho da maior coisa que a gente consegue botar ali dentro, para ele entender a diagonal ali daquela caixa, né? Primeiro, a maioria fala que tem que ser 1 para botar deitado. Aí depois eu faço o desenho da diagonal e eles percebem. Então, assim, a matemática está sendo uma ferramenta para trabalhar alguns conceitos que, cara, ele não precisa, talvez, saber qual é a fórmula para encontrar a diagonal do cubo. Mas é importante ele entender que o maior tamanho é a diagonal, pô. Uhum. É muito mais importante. Sacou? Isso, por exemplo, é o tipo de coisa que na graduação dificilmente é debatido. Então depende muito de quem está dando cada disciplina. Né? Sim. Pela abordagem de quem está dando cada disciplina. E aí vai se distanciando lá da ponta. Sim. Perdão. Não, eu ia falar que isso na história a gente vê também, né? Porque a gente pode trabalhar todos aqueles problemas da incomensurabilidade, da diagonal, que aí não precisa saber quanto é. É só você saber que você tem um problema ali, Sim. né? De não conseguir uma medida comum da diagonal e do lado. O Matias fala que raiz de 2, nesse contexto dele, é uma solução candidata, mas que a solução candidata não basta, né? A gente precisa realmente chegar na realidade, né? Que isso que importa. Você fala de incomensurabilidade, eu estou abrindo feridas aqui da história da matemática comum, de senso comum. E aí eu lembro que eu me deparei com um vídeo seu criticando essa história de que a ideia de incomensurabilidade gerou uma crise e que isso, na verdade, era algo totalmente aceito lá na Grécia, né? Eu vi um artigo do Possani, inclusive o professor Possani, um beijo. Meu amigo, Possani. Ele é Beijo aí, fantástico. A gente Possani. está namorando ele para vir aqui. Gosto muito Se Deus dele quiser, a gente vai também. conseguir. Ele foi muito gentil em me mandar o artigo dele, que eu não consegui encontrar em lugar nenhum, com o professor Carlos Gonçalves, né? Em que Sim. ele explora de maneira muito detalhada que essa questão do Hipaso de Metaponto ter sido assassinado pela escola Sim. pitagórica é mó engodo, né? Eu cito o artigo deles, né? O Carlos também tem vários artigos sobre isso. Eu cito no meu livro, eu me baseio para dizer isso nesses artigos deles. Legal, maneiro. Mas vamos lá, professora, vamos cair dentro nessa questão aí. De onde é que você acha que surgiu essa lenda da crise na Grécia, né? E o que é factual ali e o que não é? Bom, seguinte, existiu a questão dos incomensuráveis? Sim. O que é a questão dos incomensuráveis? É que, por exemplo, o diagonal e o lado do quadrado, você não consegue encontrar uma medida comum. Né? Mas o fato de você não encontrar uma medida comum é um problema geométrico. Isso não quer dizer que você não consegue atribuir um número à diagonal. Porque na época dessa matemática que a gente está falando aqui, né, da matemática sintética, justamente, aquela que está nos elementos de Euclides, você não precisa atribuir números a segmentos. Essa é a grande questão. Você não precisa dizer que um segmento mede Não tem tal medida, número. né? Porque hoje, quando a gente pensa nesse tipo de problema, a gente logo quer achar a medida do segmento. Verdade. Na época não era assim. Você quer operar com os segmentos para construir figuras.
para construir figuras com régua e compasso, para comparar figuras, para saber a área de figuras. O que é saber a área de figuras? É uma fórmula? Não. É saber quantos quadrados cabem dentro dessa figura. Se você transformar essa figura num retângulo, qual vai ser o retângulo? Isso é que é calcular a área. Então, é você Determinar a transformar área, né? figuras geométricas umas nas outras. Não é você atribuir um número. O mundo das figuras geométricas e o mundo dos números eram completamente separados. Tanto é que nos elementos de Euclides é isso. Você tem os livros que são da geometria e os livros que são dos números. Né? E essa separação é justamente produto dos incomensuráveis, porque o que a descoberta dos incomensuráveis faz é tornar impossível que você associe números a todos os segmentos de reta. Né? Por quê? Porque os números eram os números racionais, que são aqueles que são relações entre medidas, né? Que são relações de números inteiros. E então não é que a descoberta dos irracionais gerou uma crise. Não, você não tinha números irracionais e, por isso, você fazia geometria separada da álgebra. Simplesmente você não atribuía Não tinha número. um ponto de conexão ali, né? Não precisa. Não Você não precisava. atribuía número, porque o mundo da geometria, ele tinha uma coerência própria. Né? Você tinha um monte de coisa para fazer com segmentos, figuras geométricas, que não necessariamente atribuir números a A elas. medida era o menos importante. né? Exatamente. Eu lembro, inclusive, que teve uma celeuma em que você viralizou, né? Que foi lá com a questão do Teorema de Pitágoras, que um youtuber disse, não, isso aqui isso aqui eu nunca usei na minha vida, nem nunca vou usar. E ela fez um tratado de Teorema de Mas Pitágoras. eu estava lindo. dando razão ao Felipe Neto ali. Não, lindo, lindo. Porque o Felipe Neto dizia o quê? Ele dizia que o Teorema de Pitágoras, para que você aprende aquilo se você depois não usa, né? Mas o Teorema de Pitágoras não é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O Teorema de Pitágoras é, se você construir um quadrado sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo, ele é a soma dos dois quadrados exatamente. construídos sobre os catetos. Ou seja, ele é uma forma de construir Construção. quadrados. É um método geral de soma de áreas. Isso, exatamente. Somando áreas de dois outros quadrados. Exato. Né? Isso- Então, você ensinar o Teorema de Pitágoras como fórmula, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, realmente não Não faz serve para... sentido algum. É a tal da É, algebrização, né? Pode servir. Não estou dizendo que não serve para nada. Estou dizendo que isso não dá a dimensão do que era o Teorema de Pitágoras. Empobrece, né? E empobrece o Empobrece. Teorema de Pitágoras. Então, de certa forma, de uma maneira enviesada, né, indireta, o Felipe Neto estava apontando um problema realmente, que eu acho que é um problema Que válido. acontece com diversos outros assuntos na tua matemática. Né? Exato. Não, o problema é que ele levantou é duplo e eu dou razão nos dois casos, né? E Eu geralmente os assuntos que começam com fórmula D ou teorema D, porque empobrece, tipo fórmula de Bhaskara. Você Ne- empobreceu tudo que tem ali. O Nehab fala que fórmula vem do inglês formula. É tipo assim, decora esse troço aqui, se cair na prova você emprega. Mas realmente a fórmula ela é um produto, né? A fórmula está no final. Ela de maneira nenhuma diz alguma coisa sobre o processo. E aí, professora, eu acho engraçado porque nas suas aulas do Prof. Mate é tudo muito bem construído, esse raciocínio, esse fio que você falou, né? Então, olha, os gregos começam da seguinte noção, né? Da escola pitagórica lá. Você tem um método geral de soma de áreas, você tem um quadrado aqui, você tem um quadrado aqui, você dispõe ele de maneira que você gera uma hipotenusa, você constrói o quadrado, voa lá. Você tem a soma das áreas. E quando não é um quadrado, né? Você tem que determinar a área a partir daquela figura, e aí isso. E aí a gente entra na questão da quadratura do círculo, que é uma confusão, né? Isso sim foi uma crise para os gregos, porque eu acho que eles... eu acho que para aquilo... Eu não sei, eu tenho a impressão, posso estar muito errado, tá, professora? Mas eu tenho a impressão que aquilo para os gregos, principalmente para um cara tipo Arquimedes, assim, né? Aquilo foi meio que humilhante, sabe? Ele fala, cara, eu me rendo, não tenho como determinar, a não ser que seja utilizando um método meio migué aqui, né? Não, mas o método de Arquimedes é bom. Mas é migué. Por que é Miguel? Bom, não sei, porque eu acho que... Não. Não? Não, o método que o Arquimedes usa é bom. Não, ele é aquele genial. método de aproximação. É, o método do cálculo, É, exatamente. que você já vai aproximando, porque a grande questão é o seguinte, você, com esses métodos de soma de áreas, etc., você consegue somar figuras que são poligonais, né? Aham. Você tem um problema com as figuras curvas. Então, o que Sim. que você faz com as figuras curvas? Você transforma essas figuras em poligonais. O mais próximo que puder. Né? Que é o que o Arquimedes fez. Não, mas o que eu me referi foi o seguinte, eu acho que o Arquimedes, ele não deve ter ficado satisfeito, talvez ele sim, porque ele é um cara muito prático, né? Mas, assim, a gente demorou alguns séculos para entender que aquele método, ele de fato dava a área do círculo, não era uma aproximação.
né? Então, Ma- mas aí eu mas- acho que a gente tem que tomar um cuidado com uma coisa que a gente faz muito, que é normal, que é o tal do anacronismo, Cara, eu né? ia falar essa palavra. O Anacronismo. Vitor me ensinou isso. Que é olhar a matemática do passado com os olhos do presente. Exato. Para os nossos padrões de rigor, o método de Arquimedes Daí a importância do ainda contexto, né, precisava ser demonstrado, etc. Para os critérios de rigor da época do Arquimedes, Uhum. era plenamente satisfatório. Não, mas o que eu me refiro é o seguinte, eu tenho por mim que os gregos da Antiguidade Clássica, eles achavam que tudo podia ser feito com régua e compasso, né? E esse era um problema intransponível com régua e compasso, é mais nesse sentido, entendeu? Eles se renderam em sim. dizer, cara, não dá, Sim. tá além do nosso tempo isso aqui. Isso aí eu tenho um artigo com o Gert Schubrin sobre essa questão da régua e compasso. Eu não tenho roupa pra isso não, Tati. Que é mais ou menos. Que não é tanto assim também que precisava ser régua e compasso. Tem Aham. várias teorias sobre isso. Uma delas é que era só um recurso pedagógico. Era mais fácil ensinar assim, então se ensinava assim. Então, tem várias teorias sobre o porquê dessa limitação à régua e compasso. Também não é uma coisa consensual na história da matemática. Tati, você não. acha que essa galera que, enfim, gosta de usar matemática para se colocar num pedestal teve influência nesse tipo de coisa, de pegar os gregos mais antigos, colocá-los no pedestal, que aí automaticamente eles também estão nesse pedestal, eles desumanizaram a Com certeza. matemática? Olha, e aí tem um exemplo muito eloquente da história da matemática, que é o que foi feito com a matemática árabe. É. Né? O que aconteceu? Mais ou menos no século XV, XVI, os historiadores da matemática da época, né, as pessoas que eram também filósofos, pensadores, não tinha tanto essa separação naquela época, né? Mas eles queriam construir uma visão de que a origem da matemática europeia já era europeia. Sim. Então, todo aquele período da matemática árabe, ele foi eclipsado, de certa forma, e foi colocado num lugar de uma matemática que teria sido mais prática. Uhum. Para fazer isso, eles criaram essa divisão entre teoria e prática. Então, Sim. teria uma matemática mais teórica, que seria dos gregos, e uma matemática mais prática, que seria dos árabes. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Não existia essa separação. Essa foi uma separação construída por aqueles que contaram a história da Como tudo. matemática antiga a partir do século XV e XVI, para poder colocar a matemática árabe num lugar inferior, porque seria mais prática. Por exemplo, os egípcios. Sim. Uau. Cara, os egípcios, qualquer roda assim de conversa, sei lá, você tá na mesa de um bar tomando uma cerveja, aí você fala lá da pirâmide, dos processos. Cara, isso é sensacional, tem muita matemática envolvida e a gente não aprende nada disso. A gente não faz ideia de possíveis soluções exato, que tinha. E deve ter documentos sobre isso. Não, né? e você tinha ali no século XII, XIII, por ali, tinha uma matemática muito avançada feita na região que a gente chama do Maghreb, que é o norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, aquela região ali, fazia uma matemática muito avançada que já era teórica e prática, não tinha essa separação entre teoria e prática, tinha muita geometria, tinha muita álgebra, e era uma matemática feita em conjunto com outros povos do Mediterrâneo. Então não era essa separação entre a Europa, a própria separação entre matemática europeia e matemática africana também foi produzida, porque naquele momento você tinha uma convergência dos povos do Mediterrâneo. E aí tem um historiador da matemática que eu gosto muito, que eu me baseio para falar nisso, que é chamado Ahmed Djebar, que é argelino, se eu não me engano, mas ele trabalha na França, e ele diz isso, né, que é super importante resgatar a história dessa matemática mediterrânea, porque isso mostra que aqueles povos em torno do Mediterrâneo têm muito mais origens comuns do que divisões que foram produzidas depois ao longo da história. Basta lembrar que geograficamente Tales de Mileto era turco. Durmam com um barulho desse, gente. Ele não era europeu, ele não era heleno, ele era turco, né? Sim. Mas ele pertencia para uma questão lá bélica, né? Pertencia à Grande Grécia lá. Professora, você citou esses povos, eu tenho um fascínio muito grande, apesar de conhecer pouco, do que os indianos, os hindus, né? Eles faziam lá nos primeiros séculos da nossa era. Depois eu queria que você me explicasse. Primeira coisa, eles não faziam fórmula de Bhaskara. Não faziam. Não faziam. Inclusive, não faziam. Bhaskara fez o quê? O Bhaskara tinha uma receita, uma espécie de algoritmo para resolver equações do segundo grau, né? Mas que não era ainda uma fórmula. Não era uma fórmula. Tinha um método, uma receita para resolver problemas, na verdade eram problemas que podiam ser
representados por equações do segundo grau. Por Modelagem. aquilo que a gente chama hoje de equações do segundo grau, Mas era modelagem. modelado. E esses problemas eram inversos, era uma coisa linda, porque era uma mistura entre literatura e matemática. Eram vários, tem os versos, uma abelha saiu, a abelha voltou, aí o companheiro da abelha picou, não sei o quê, aí tem todo É maneiro. E Lindo. aí você representa isso com aquilo que a gente hoje chama de equação de segundo grau e aplica o método de Bhaskara. Mas não era a fórmula de Bhaskara. E Isso aí não você existia. transforma uma poesia em algo totalmente estéril, né? Que Sim. loucura. O que a gente fez com a educação matemática do Exato. Brasil, né? Não é à toa que os alunos acham chato, né? Muito. Porque é chato. É chato. É chato. Não tem, Exato. Sim. não tem como, se você falar que isso é legal, que é interessante. Eu não posso enganar o aluno. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, eu tô atrás da explicação de por que a gente chama a fórmula de Bhaskara desse jeito. Eu Só não no s- Brasil. Só no Brasil. Então, Só no Brasil. Aí eu acho que eu vi um vídeo do Eduardo Wagner, e eu acho que foi dele, tá? Não sei. Mas que ele fala assim, ele tem esse nome por causa de um erro editorial da década de 60. Aí eu falei, tá, mas qual? Eu Pode pensando ser. aqui, né? Qual? Aí ele muda de assunto, ele fala, não, vamos falar de... Não sei, Pode ser. conta que livro é Eu esse, acho pelo que amor de tem um Deus. artigo que eu, num boletim de História da Matemática da Sociedade Brasileira de História da Matemática, tem um artigo ali que fala um pouco disso. Eu não lembro se dá realmente a resposta definitiva, mas fala um pouco disso, sim, de por que a fórmula de Bhaskara se chama de Bhaskara no Brasil, porque é só no É só no Brasil, viu, Brasil. gente? Só no Brasil. Sim. E aí, voltando para os indianos, né? Geralmente a gente tende, eu digo senso comum, né? Não uma historiadora do seu nível e tal, né? A gente tende a não dar muita atenção para os indianos, em que pese eles terem contribuído com invenções maravilhosas, como a do zero, né? Eu acho que isso, incontestavelmente, o zero como conceito, não só como dígito, né? Ele foi inventado lá, né? E a que você atribui essa baixa popularidade da matemática indiana no senso comum e da matemática escolar? E o quanto eles... você falou desses povos do Mediterrâneo ali, né? O quanto os indianos eles confluíram, eles influíram para esses povos. Tinha muita relação entre a matemática indiana e a matemática que se produzia ali na África, né, nos povos árabes. E eu acho que essa secundarização da matemática de alguns povos não é só dos indianos, é também dos árabes, é também dos chineses, né? Então, Sim. eu acho que são todos os países não europeus, né, tendem a ser secundarizados. Isso na história da aconteceu porque não matemática. foram os indianos que dominaram o mundo. Pois é a chamada Whig History, né? A história Sim. dos vencedores. Isso. Quem escreveu a história foram os vencedores. Então a história ficou toda europeia. Eu tento desconstruir isso no meu livro. Curiosamente, a galera que estuda para Olimpíada, para IMITAs, concursos muito difíceis, os livros mais cobiçados são russos e indianos. Peruanos também, E né? peruanos. Uhum. Verdade, Uhum. os peruanos. São russos, indianos e peruanos. É o que a galera mais corre atrás, mais cobiça. Porque são os livros, por exemplo, em geometria, que ainda usam essa geometria sintética, mais pura. Pô, que maneiro, legal. Né? Uhum. São os livros que têm resoluções Os mais, russos. mais difíceis. Eu tinha um daquela editora Mir. Mir, muito bom. Eu gosto Eu muito. estudava nesse livro. Nossa geometria. Senhora. Eu gosto mais. Casca grossa, né? É. E aí, professora, eu queria ouvir um pouquinho mais do seu background, porque é engraçado, né? O Matias, o Ledo, esses caras, eles têm um background matemático mais forte. O Matias, ele é doutor em matemática pura, né? Com equações diferenciais parciais e tudo. E aí, em um determinado momento, ele voltou essa abordagem para uma matemática mais humanística, que inclusive compõe o nome do canal dele, né? E da abordagem dele. A sua trajetória foi assim? Você chegou a fazer uma Mestrado. Até o mestrado eu fiz matemática pura, pura. né? Eu fiz mestrado em matemática mesmo. Uhum. Mas no doutorado eu já mudei de área. Eu já não queria fazer doutorado em matemática. Mas eu fiz as cadeiras do doutorado no IMPA, porque eu estudava sistemas dinâmicos. Então eu fiz umas 4 cadeiras do doutorado no IMPA. Mas já com essa ideia de estudar a história da teoria dos sistemas dinâmicos, quais eram as implicações filosóficas da teoria dos sistemas dinâmicos, porque eu estou falando de sistemas dinâmicos, mas para quem está aí ouvindo, era na época chamada de teoria do caos.
né? Então é uma época que Verdade. estava muito na moda essa coisa da teoria do caos. Bater de asa da borboleta. Isso, Aham. uma borboleta batendo asa no Vira um Brasil pode furacão, né? provocar um furacão no Japão. Isso é o chamado fenômeno da sensibilidade às condições iniciais na solução de um sistema dinâmico. Então eu comecei a estudar sistemas dinâmicos, mas já para entender as implicações dessas descobertas, a história. Então eu queria já fazer história. Eu fiz as cadeiras do doutorado em matemática, mesmo no IMPA, mas depois eu fui para a França para fazer a tese lá de história da matemática, porque aqui ainda não tinha essa área muito estabelecida de história da matemática, né? Então eu fui para lá, fiquei 2 anos lá e depois voltei e defendi minha tese aqui, mas eu fiz assim, a parte de matemática eu fiz a formação mais aqui, mas a parte de história, filosofia foi mais lá. Aí eu aprendi muito, eu cheguei lá, gente, eu não sabia nada assim de história, sabe? Eu achava que eu ia saber fazer história só lendo teoremas e papers do século XX. Aham. Né? Quando eu vi, eu estava na biblioteca lendo Lagrange, Laplace, século XVIII, né? Pegando aqueles livros enormes na Nossa, biblioteca na fonte, né? François Mitterrand, aqueles livros enormes. E aí, lendo Lagrange e Laplace, imagina. Século XVIII, porque não dá para você entender sistemas dinâmicos, tudo vem da mecânica celeste e esses caras que fundaram a mecânica celeste. Então, né, de Poincaré, eu fui parar em Lagrange, Laplace e não, daí... aí parei mais ou menos por aí, mas enfim. Então, foi ali que eu me aprofundei muito na história da matemática, que eu vi que é isso. História da matemática é fonte, é ler os originais, tem que pegar o livrão lá e tentar entender a linguagem do cara, aquele símbolo já é diferente, né? Mas só assim que você consegue entrar mesmo na cabeça do sujeito, né? É verdade. Isso aí é recente, então, né? A história da matemática no Brasil, pelo que você falou. A história da matemática no Brasil, ela já existia antes, mas era muito sobre a história da matemática brasileira. Entendi. Tanto é que a história da matemática brasileira, sim, é avançada, tem vários centros, tem Rio Claro, tem pessoas que pesquisam. Agora, a área de história da matemática no Brasil, como uma área de pesquisa ligada ao que se pesquisa de história da matemática no mundo, que é Aham. sobre história da matemática, De fato, matemática. isso praticamente não existia. É isso, eu fui estudar história dos sistemas dinâmicos, eu estudava Poincaré, Lagrange, Laplace, na França, eu não estudava matemática brasileira. Quando eu cheguei no século XX, aí começam a aparecer os matemáticos brasileiros. Né? Maurício Peixoto, Jacob Palles, o IMPA e tal, eu cheguei até aí. Então, até cheguei nos matemáticos brasileiros, mas eu não estudava a história da matemática brasileira. Na graduação já a história da matemática é eletiva ou é obrigatória? Na licenciatura é obrigatória. Obrigatória. Então, quando eu fiz não era. Quando eu fiz era eletivo. Ah, é? Mas mesmo na licenciatura? Era eletivo. Na UFRJ? Sim. Porque eu lembro que eu não fiz essa disciplina. Evolução da matemática? Era evolução, chamava. Então era isso, era evolução da É matemática. que chamar eu que dava. Não, mas eu fiz com. Não fiz com Então, você. Não, Foi em não dois. dava sempre, mas Era evolução da matemática. era é evolução verdade. da matemática. Esse era... É obrigatório. E realmente. Foi por causa dessa disciplina que eu escrevi meu livro. Porque o que acontecia? Eu dava sempre essa disciplina e não tinha um livro em português Sim. com as pesquisas mais recentes. A gente só tinha livros anacrônicos, que é o Boyer, o Ives. Esses livros, gente, não é história da matemática. Sinto Ixi, muito. exato. Não é. Eu tenho 2 do Boyer lá Não em casa. Exatamente. Isso é super anacrônico, Meu é uma Deus. história da matemática feita sem base nas pesquisas que se fazem em história da matemática mais atuais, que desconstroem diversos daqueles mitos que estão nesses livros. Então, o que eu fazia? Eu pegava os artigos de historiadores da matemática recentes, que estão trabalhando, que estão desconstruindo todos os mitos da história da matemática, que trabalham com as fontes, que leem os artigos no original, que leem os textos no original, né, que leem lá os tabletes. A gente falou aqui do Possani, do Carlos, né? O artigo dele se baseia em leitura de tabletes, né, babilônicos. Então, que leem essas coisas, eu pegava o artigo dessas pessoas e tentava colocar numa linguagem mais acessível, isso para todos os períodos da história, porque um pesquisador de história da matemática, ele só pesquisa aquele período. Sim. Né? O que eu fiz no meu livro? Eu peguei todos os períodos e fui lendo e tentando dar uma narrativa para aquilo, colocando numa linguagem mais acessível. Né? Então, eu fui fazendo isso como texto para minha aula de evolução. Quando eu vi, eu falei, eu tenho um livro aí. Fantástico. Né? Então, E na verdade, você falou que tem um livro, você tem 2, né? Tem um que você coautorou com o João Pitomeira. E eu queria que você contasse para mim essa experiência, que eu imagino que tenha sido extraordinária, né? De trabalhar com
um pesquisador de alto nível, assim, né? E, enfim, a pergunta é essa. Não, foi ótimo. O Pitombeira, ele, além de saber muito, ele sabe muito história da matemática, tem muita experiência também de matemática. Então, eu acho que nesse livro que eu escrevi com o Pitombeira, ele tem muito mais riqueza do ponto de vista assim, dos exercícios, porque no meu livro eu tinha uma preocupação muito conceitual, no meu livro de História da Matemática, né? Uma preocupação muito conceitual, de refazer a história, de sair dos mitos. Então, eu detalho a matemática, mas só quando é necessário para entender o que a gente está falando ali do contexto histórico. Porque é um livro grande público, então também não é um livro para a gente ficar fazendo exercício de matemática. Sim. Tem matemática, mas como o outro livro que eu escrevi com Pitombeira, do Prof. Mate, é um livro mais voltado para professores de matemática, aí a gente pôde aprofundar mais. E aí o Pitombeira foi essencial, que ele tem muita experiência, também conhece muito o assunto, né? Então... Você falou esse lance da história brasileira, e quando eu fiz a evolução da matemática, eu lembrei agora exatamente de como foi a disciplina, e era isso, era muito mais focado em história da matemática no Brasil, ou barra educação matemática no Brasil, era alguma coisa assim. Porque eu lembro que eu não tive acesso, de fato, à história, à matemática ao longo do tempo. Exato. Como recurso Pois é. para eu dar aula, por exemplo. Porque aí é que tá, eu acho que o meu livro, não é por nada não, mas eu acho que ele trouxe como bibliografia. É a Bíblia da história da matemática. Escrita em português, né? Trouxe essas referências que são hoje clássicas, Com certeza. né? E canônicas de história da matemática para o público permitem, brasileiro. Seu filho, professor, mostra ele para a câmera. Esse aí. É esse aqui, gente, aí, o tal. A thumb. Passei 5 anos escrevendo esse negócio. Fantástico. Isso aí é... Que material, né? E eu acho interessante que esses materiais que você produziu, eles vão desde Xango, né? Isso é uma coisa que, mesmo entre professores de matemática, não vou dizer que pesquisadores de história, óbvio, né? Mas entre professores de matemática, Xango é praticamente ignorado. Quase ninguém sabe o que é, né? E a África, né? Vai nessa vertente que você falou, né? Sim. Simplesmente a singularidade da matemática no mundo, é o primeiro registro histórico que se tem, né, de algo concreto. Explica um pouquinho o que é Xango para o pessoal, professora. Eu começo do livro falando dessa questão da escrita, né? Porque a história da matemática, ela surge junto com a história da escrita. Uhum. E a história da escrita tem a ver com esses tabletes babilônicos, né? Que eram ali naquela região, entre o Tigre e o Eufrates. E que são regiões, né, hoje muito conflituosas, Verdade. né? Então é um problema sério. Inclusive tem toda uma discussão se esses tabletes que foram roubados, né, estão aí pelos museus do mundo, se tem que voltar para lá ou se não tem. Por outro lado, voltar para lá é arriscado. Muito a gente sabe que muito arriscado. Então tem todo um debate sobre isso, e isso surge junto com a questão da escrita, né? Então essa escrita era para quê? Então eu falo no meu livro dessas histórias de que era para você fazer registros de logística, né, dos templos, né? Então você faz registro de logística escrevendo coisas, né? E essas descobertas, então, desses tabletes, como revolucionaram essa ideia de que de onde surgiu a matemática, né? A matemática surgiu com a escrita. Então, aí que está a origem desse... Cara, isso é um recurso fenomenal para quem está na ponta, para dar aula. Isso é um recurso fenomenal. Porque, eu dou aula na escola pública, né? Então, isso gera uma identificação neles que é absurda. Porque quando eu vou ensinar matemática lá, não tem nenhum ponto de conexão extra matemática. Ou o aluno gosta de matemática, ele vai gostar daquilo ali, porque ele já gosta, ele talvez enxergue como um jogo, que nem eu. Ou ele não gosta, ele não vai enxergar. Então, quando eu humanizo, quando eu falo para ele, por exemplo, da África, do que aconteceu, que inclusive algumas pessoas foram deixadas de lado porque não foram elas que ganharam a história, eles se enxergam naquilo ali. Eles têm identificação para além da matemática, mas é o ponto de contato. De opressão, porque a história de opressão que não falta. Mesmo, né? Exatamente. Inclusive nos meus alunos. Exatamente. Que estão lá na sala de aula comigo. Então isso é um ponto de conexão muito forte com eles. E aí, antes de começar, a gente estava trocando uma ideia aqui, eu falei, cara, hoje eu vejo 2 problemas assim, que muito grandes no ensino, na escolarização, né, na educação matemática também, que é um colapso do ensino básico, tanto fundamental e médio, que as pessoas estão vendo que não está funcionando e não sabem direito o que fazer, e a distância da graduação
para a prática. Uhum. Para mim são os dois maiores problemas. Concordo. E os dois Que uma acabam- coisa tem a ver com a outra, né? Com certeza. Porque a gente precisa, eu acho que mudar esses currículos aí da licenciatura para investir de outra forma na formação de professores, até para eles poderem se dedicar mais à escola. Além de condições profissionais, que é óbvio, Com né? Pagar certeza. melhor. Convenhamos, né? Os professores têm que receber melhor e tem que poder, sabe o quê? Eu acho que isso é fundamental, se dedicar só a uma escola, né? Ah, Que interessante. esse é um grande problema. Eu tenho visto estudos sobre isso. Como é importante o professor poder se dedicar a uma única escola. Porque ele cria relação com os alunos, com os pais, ele fica mais ali, ele entende o problema Comunidade. dos alunos, cria comunidade. Esse negócio que o professor é obrigado, claro, por Sim. questões salariais, a dar aula em não sei quantas escolas, isso é péssimo. É muito ruim. Hoje eu dou aula só nessa escola pública, mas há um tempo eu dava aula em algumas particulares também. E aí a vida do professor é basicamente essa. Assim, a gente conversou até com o Paulo aqui. A gente trabalhava muito, não ganhava-se mal, a gente ganhava um salário legal, mas tinha escola que eu ia quarta-feira de manhã. Ponto. Pois é, Não sabia nem o nome das pessoas direito. exato. Né? E você Isso tem é que muito sair de ruim, uma porque pra a outra, gente sabe pra que os outra, e- alunos hoje, eles têm dificuldades de várias ordens, né? Não é só Aham. de aprendizado. Também tem uma questão que precisa de um acolhimento, Com precisa certeza. de escuta, precisa que entenda os problemas. Então, para isso é importante que o professor possa se dedicar à escola, a criar essa comunidade, a socializar, a criar relação, né? Eu acho que isso falta muito. Tem uma frase de um educador cubano chamado Sánchez Fernandes. Eu acho uma frase fantástica, que ele fala que como é que é? A escola perdeu o monopólio. Não, a família perdeu o monopólio da educação e a escola perdeu o monopólio da informação. Ali ele está dizendo, né, claro, né, dessa Sim. profusão dessa complexidade que a gente tem na nossa sociedade, né, de diversas fontes de informação e dos desafios também que a família enfrenta e não consegue dar conta. Então, quando a gente fala família, eu, por exemplo, né, meus pais se separaram quando eu era pequeno e tudo, né, nem todo mundo pode contar com uma estrutura familiar nuclear estável, né? Uhum. E Com certeza. não, então, por isso, para esse cenário seu aí, porra, é um caos, né, cara? Esquece. É um Não, caos. hoje isso está no centro das disputas políticas também, essa coisa do homeschooling, né, das pessoas quererem educar os filhos em casa porque não querem expor os filhos a uma educação mais republicana, o que está totalmente errado. Acho que é o oposto, né? A escola, a formação das crianças não é uma atribuição só da família, não é. Sim. É uma atribuição do Estado. Né? Então, por isso que é importante ter escola pública, de boa qualidade, acessível a todo mundo, porque a formação nesse sentido amplo, ela é atribuição do Estado. Né? Então, por isso que a escola ela tem mesmo que ter essa atribuição mais ampla de formar o cidadão. Aí eu sou platônica, né? Formar o cidadão para a República. É a questão da República, né? Esse assunto de homeschooling, eu vejo muita gente falando, e eu acredito nisso como uma alternativa para quem quer ir primeiro, e acima de tudo para quem pode, porque isso é uma coisa muito pequena, isso nunca vai ser uma regra. E aí a minha visão é a seguinte, principalmente pós-pandemia, as pessoas elas foram se digitalizando e valorizando o digital, e o que está acontecendo hoje é o inverso, a valorização do presencial ela é muito grande. Uhum. Então eu acho que a família que tem recurso para ter homeschooling tem que ter muito recurso, porque ele tem que pagar um professor de cada disciplina, eu acho que ele tem que pagar uma avaliação sim, porque o governo vai fazer uma avaliação O Estado específica, tem que fazer uma avaliação sentando tem a que mão pagar, também. tem que Sentando ser a mão, caro, né? Claro. tem que ser rigoroso. Mas isso também é péssimo porque você tira a criança do Mas- convívio social. Exato. Isso para a criança, se essa família não quiser arcar também com esse convívio social, essa criança está ferrada. Sim. Claro, Porque a escola é uma microsociedade. exatamente. A escola é de fato uma microsociedade. Né? E eu falei até no outro episódio, tem muita gente que fala assim, e tal coisa não se aprende na escola. Aprende na escola. Sem Porque você dúvida. não aprende com matéria, você aprende convivendo com outro Exatamente, aluno, é. com outra aluna. E com aí, outra quanto pessoa. mais diversidade, melhor também, porque você Exato. aprende na diversidade, né? Uhum. Sim, Sem exatamente. dúvida. Professora, aproveitando esse eixo tal de homeschooling, de opiniões e tudo, né? A gente gosta muito de falar do modelo de Singapura, né? Porque é um modelo que deu certo, mas eu falo assim, cara, Singapura é um modelo que deu certo, mas Singapura tem metade do território da cidade do Rio de Janeiro e a população é um pouco mais de, sei lá, 50%, 60%. Mesma coisa da Finlândia, né? Que é um mito. Não. Na Pô, Finlândia é fácil. metade do Exatamente. território da cidade do Rio de Janeiro. A renda né? que tem, a distribuição de Então, renda, o aí- estado de bem-estar social. Então, claro, lá, professora, faz sentido a gente falar de uma estrutura totalmente top-down. Porque vamos lembrar que é tipo metade da cidade do Rio de Janeiro, entendeu?
Então lá você pode fazer uma estrutura, um Ministério da Educação bem centralizado, com as diretrizes e tudo, e as escolas aplicam aquelas diretrizes. Na sua opinião, professora, dado um país continental como o Brasil, faz sentido uma maior flexibilidade e uma realidade um pouco mais próxima do município, do aluno, versus algo mais centralizado? Qual modelo que você enxerga como ideal para o Brasil? Não, olha, eu acho que o modelo que a gente tem hoje, ele é razoável, nesse sentido, né? De que você tem uma federalização dos currículos e você depois tem um grau de liberdade na aplicação disso. Eu acho que é razoável isso, porque aí você tem vários repasses federais que também são feitos de acordo. Você tem uma maneira melhor de acompanhar essas políticas, né? Avaliar, que é a grande questão hoje, né? Como você acompanha, como você avalia, como você consegue melhorar a partir de indicadores. Então, eu acho que isso facilita, entendeu? Porque a gente tem um problema nacional aí da educação. Talvez, quando a gente chegar num outro estágio de desenvolvimento, a gente até possa, né, deixar mais solto. Mas eu acho que agora não. Tá. Eu acho que seria temeroso. Eu não diria, eu não diria exatamente deixar solto, né? Mas puxando esse fio aqui, seguindo esse fio, né? Eu também acho que essa estrutura é necessária, mas eu digo assim, de uma certa maneira, a gente tem um modelo educacional que é muito desafiador. E talvez uma autonomia maior curricular, local, possa significar uma forma de experimentação, né? Aqui falando de ciência mesmo, né? De ciência da educação. Então, você tendo uma possibilidade de implementar um determinado modelo com uma certa flexibilidade em escola pública mesmo, tá? E eu não consigo vislumbrar, não sei se eu estou errado, mas eu não consigo vislumbrar atualmente essa possibilidade na nossa estrutura educacional brasileira, né? Então, só para pontuar isso, né? Eu acho que... Não sei. Pode ser. Não tenho muita opinião formada Tá bom. sobre isso. Cara, o que eu acho, assim, você flexibilizar pode funcionar desde que o currículo seja organizado por alguém que entenda. Então, acho que o problema está antes, o problema está no currículo. Seja ele federalizado ou flexibilizado, porque quando a gente pega o currículo do ensino básico, ele não funciona mais da maneira que é aplicado, pelo menos, né, dentro da escola. Então, eu como professor de matemática ali na ponta, tem algumas coisas que, pelo que eu estudo, pelo que eu percebo, que a gente tem que adaptar. E aí essa adaptação, ela depende do professor. Se eu pego o currículo e vou ensinar só o que está no currículo, eu estou numa turma de 8º ano de ensino público, tenho que ensinar fatoração em produto notável. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido para o aluno. E aí, se eu dou essa flexibilização, beleza. E no município que eu dou aula, o currículo continua esse, não resolveu nada. O problema não está resolvido. Então, na minha visão, o currículo da graduação para preparar o professor de fato para o campo de batalha lá que ele vai enfrentar e o currículo do ensino básico. Essas coisas Mas precisam isso, conversar. gente, eu acho que vocês têm que chamar alguém aqui dessa área, então, já que Não, vocês estão interessados nesse tema. Não, de forma alguma, professora. Não, esse tema é um tema importantíssimo, Não, sim, mas a já gente- estou sugerindo aqui, a gente Não, pode... fantástico. Você pensar. sugere alguém? Agora aqui não estou lembrando, mas depois posso sugerir, Não, sim. eu digo na Seria seguinte vertente, interessante. professora, exatamente pela sua capacidade e sensibilidade também, né, que a gente enxerga e sempre enxergou, tá? A gente rende elogios a você desde muito tempo, com o episódio lá do Carlos Matias, que a gente citou nominalmente o seu nome, o nome do Vitor, né, Geraldo, como pessoas protagonistas nesse processo de revitalização da matemática e que faça uma matemática menos neoplatônica e que faça sentido de fato para o aluno, né? Sim. E a ideia aqui é exatamente escolher a sua opinião mesmo, entendeu? Então a gente, Sim. apesar da gente poder sempre contar com um especialista em determinado assunto. Não, eu e tal, sei, mas- claro. Tati, Quando eu tiver a opinião, eu dou. Ah, deixar. ok. Você acha que a gente consegue aproximar o aluno, principalmente da escola pública, à universidade, de alguma forma mais prática, mais vivencial? Porque tem as vivências Eu lá no acho, FRJ, né? Mas o aluno da escola pública é muito difícil o acesso aí. Eu tô falando da matemática, assim mesmo. Eu acho que a gente precisa, sim. Eles ter mais essa interação entre a universidade e a escola isso. pública, né? Eu acho que isso faz muita falta. Até para o aluno enxergar qual é o desenvolvimento daquilo ali que ele está aprendendo. Ele não Ele não sabe precisa que nem existe. entender, mas isso, ele não precisa nem entender, claro, a matemática que você está fazendo na universidade, mas você vê que aquilo tem uma continuação. E vice-versa, o professor também da universidade ir mais na escola. Perfeito. Sentir o clima da escola. Eu acho que isso falta. A gente precisa de mais projetos, assim.
Você acha que dá para implementar isso, por exemplo, na universidade pública? Porque Dá. eu imagino que tenha talvez uma burocracia maior, né? Ou não? Agora, na UFRJ, a gente tem o complexo de formação de professores, que é Uhum. ótimo, né? É uma estrutura justamente assim, para focar na formação de Sim. professores e para fazer essa relação entre universidade e escola básica. Eu acho que isso aí é o primeiro passo. Com certeza. Depois, claro que a gente tem dificuldades mais logísticas, Aham. né? Porque aí isso precisa de verba, Pois precisa, é. né? Precisa o professor ter tempo, é isso. Se o professor não tem tempo, se ele vai visitar a universidade, ele já não vai trabalhar na outra escola. Então, Exatamente. tem todas essas questões, dificuldades, mas que eu acho que são mais logísticas. Eu acho que em termos de proposta é muito desejável e muita gente eu acho que já enxerga isso. Porque eu vejo alguns alunos meus, alguns não sabem nem o que é vestibular, eles não sabem que existe isso. Enem, então, esse nome. Os que sabem que existe uma prova para entrar numa faculdade e tudo mais, eles não fazem ideia de E como principalmente no ensino médio, né? Porque a gente tem hoje um problema seríssimo de evasão no ensino muito médio. grande. De pessoas que não continuam. Então, olhar aquilo e ver que é para eles, né? Como é que a gente pode fazer isso? Porque muitas vezes é falta de perspectiva. Claro que é também porque eles têm que trabalhar. Sim. E também falta de perspectiva. Você não acha que aquilo ali é para você. Fala, não, nunca vou chegar lá, Com nunca vou certeza. terminar, nunca vou... Né? Com A partir certeza. dali, conseguir me formar, arrumar um emprego, não vou conseguir. Então, essa perspectiva, eu acho que também é uma coisa que faz falta. Estatisticamente falando, o aluno ele se sente um boi no aquário, né? Ele acha que ele não tem nada a ver com aquilo que ele está aprendendo ali, né? Exatamente. É muito complicado, né? Eu dou aula para ensino fundamental, né? Até nono ano. Na verdade, eu pego as turmas de nono ano e alguns alunos eu acompanho. Os que eu tenho mais contato, eu vou acompanhando. Numa escola municipal. Numa escola municipal. E aí eles vão para estadual. Inclusive, eu fui esse ano eu vou fazer de novo isso. Eu fui numa escola estadual lá, é na cidade de Queimados, que eu dou aula. Eu fui numa escola estadual, bati lá, pedi para falar com a diretora, falei que eu era professor da rede municipal e queria me oferecer para trocar uma ideia com os alunos sobre isso, sobre inserção na faculdade e tudo mais. E aí eu consegui agendar e reencontrei alguns alunos meus que estavam lá. E aí eu fui conversando com eles. Eu não lembro exatamente, mas uns 10 alunos que eram da turma deles tinham parado de estudar. Alguns para trabalhar, outros porque, enfim, se envolveram com crime, outros porque mudaram de cidade, eles se mudam o tempo inteiro. E os que estavam lá não tinham perspectiva. Perguntei sobre faculdade, quem quer fazer faculdade? 2 ou 3 levantam a mão. Pois é. E aí quando você vai ver a maior diferença entre os que querem e os que não querem, não é só o conhecimento à base da escola, é isso da estrutura familiar, né, do suporte da base. Exatamente. E quebrar esse ciclo é muito difícil. Muito difícil. Isso aí é só mesmo com muita política pública, né? Sim. Em algum momento isso vai ter que... É doloroso, em algum momento tem que ser quebrado. Quem já está dentro do processo vai sofrer. Tem também pesquisas mostrando que é a dedicação do professor exclusivo à escola e a escola em tempo integral também ajuda muito isso. Ajuda muito, porque você tem um pertencimento ali também, né? Você pode fazer outras coisas na escola. Legal. Essa é a minha pergunta. Não é só ensinar as matérias. Senso de comunidade, né? Você faz outras coisas na escola, faz esporte, legal. faz aula de alguma coisa. Um isso tempinho para estudar também, né? Exato. O Pierluigi Piazza, ele fala que porque necessário essa esse tempinho falta para de estudar. estrutura familiar, muitas vezes a pessoa não consegue estudar em casa, Na né? maioria delas. Então você pode estudar na própria escola. Legal, muito Tem legal. uma orientação, então isso é uma coisa importante. Uma coisa que eu faço lá é os alunos da tarde, eu dou aula manhã e tarde. Então de manhã, na hora do almoço ali eu fico vago, os alunos da tarde eles vão estudar de manhã comigo, porque em casa não tem como. Tem 5 irmãos, tem que fazer comida, tem que arrumar casa, tem que... Não tem nem um recinto não apropriado. Tem lugar. Não tem lugar. Uma aluna uma vez... É uma barulheira danada, um monte de gente, você não tem concentração. Em casa, e é bem dizer, na escola, mesmo as escolas de tempo integral, é difícil você achar esse recinto preparado para isso, né? Uma aluna minha uma vez, desse dia em diante, o meu dever de casa ele é facultativo. Eu passei alguns exercícios, né? E ela veio sem graça, falou, pô, professor, não fiz, não consegui fazer. E eu perguntei por quê. Eu falei, por quê? Não tem problema, mas aconteceu alguma coisa, não entendeu? Não, lá em casa não tem onde eu fazer. Até eu entender, eu falei, como assim não tem? Não, professor, não tem mesa, não tem lugar pra eu sentar. Caraca. Eu falei, cara, que isso, que loucura. É brabo. Que loucura. Eu falei, não tem problema nenhum. Veio aqui, né, um nó na garganta. Eu falei, não tem problema nenhum, depois a gente senta e resolve. E aí, não faz muito sentido eu passar dever de casa, porque o aluno que não tem como fazer, ele se sente muito mal. Eu percebi que eles se sentem muito mal.
essa sensibilidade a gente só aprende ali no É, campo, é na isso. ponta, não tem Na como, ponta, né? né? É isso, tem que fazer o dever de casa na própria escola, né? É, Tem, então não a é gente tem dever que de criar casa, esse né? lugar. Resolução de exercício. Só Isso. de eu mudar um nome pra É. eles que estão ali Não, pode até sétimo, ser dever de oitavo. casa no sentido de que ele vai fazer sozinho, mas Aham. com uma orientação. Um né? monitor, talvez, né? Com monitor, né? Num Pois horário. é. Eu sou muito simpático dessa ideia de monitor. Porque o monitor é um... É. Assim, o professor ele tem uma dedicação primariamente ao coletivo, né? Ele está na turma. O objeto dele é a turma, né? Vamos dizer assim, né? E o monitor não, o objeto dele é o aluno. Então eu sou muito simpático com esse modelo. Sim. E isso também é uma forma de você dar aplicação para esses estudantes de licenciatura, né? Então é uma proposta Exato, interessante, igual, propostinha aqui, gente. Sim, umas bolsas, né? Mas existem hoje esses projetos Legal, de muito residência bom. pedagógica, né? Você dá bolsa para estudantes universitários, para eles atuarem na escola. E o que é interessante disso, ô, Tatiana, é que assim, o estágio 1 é uma matéria muito estranha na vida do licenciando, né? Porque ele aprende, tipo, ele já chega aprendendo geometria básica espacial, né? Tipo, plano espacial, cálculo, aí ele vai aprender álgebra linear 1 e 2, vai aprender um monte de matéria, né? E chega lá e ele vê que a realidade é bem diferente daquilo, né? É. E Que é aquilo que a gente estava falando no início, né? Que não é a matemática avançada por si só. Sim. A gente tem que fazer a conexão com a matemática básica. então, professor, aí eu entro numa frase do Jorge Polya, que eu até já disse aqui, né, que eu acho sensacional, que ele fala que na licenciatura em matemática se serve um bife muito duro no departamento de matemática e uma sopa muito rala no departamento de pedagogia. E aí, botando um pouquinho em perspectiva assim, essa desconexão entre o que se ensina nos dois departamentos, você vislumbra, Tatiana, uma integração maior entre esses dois universos? Então, a gente consegue isso nessas áreas de ensino D. Né? A gente tem uma pós-graduação de ensino de matemática, né? Que é o quê? É justamente fazer essa ponte entre o que o professor precisa saber de matemática e o que o professor precisa saber para ser professor de matemática. É o chamado saber pedagógico de conteúdo. Sim. Né, que a gente ensina lá no mestrado. Que é isso, você precisa olhar aquele conteúdo. Um professor que vai ensinar fração, ele não tem só que saber fração. Ele tem que ter um olhar sobre fração que inclui outros conteúdos, além daquilo que ele vai ensinar, que o permita ensinar fração de uma maneira que faça sentido para o aluno. Até mais confortável para ele, professor. Né? Exato. Então não é, por isso que é a área de ensino D. A gente acha que isso tem que ser um saber mais específico, né? Não precisa ser o saber avançado da matemática, mas também não é só o saber pedagógico, é o saber pedagógico de conteúdo, né? Como você tem um olhar pedagógico para aquele conteúdo. Tipo divisão de fração, Por né? isso que é tão importante o surgimento dessas áreas de ensino D. Né? A gente tem uma área específica, é um comitê específico na CAPES, por exemplo. Você tem Legal. o comitê de educação, mas a gente tem o comitê de ensino D, que aí tem ensino de matemática, ensino de física, ensino de química, ensino de ciências, de ensino de ciências, né? Então é isso, porque você precisa, para formar bem o professor dessas áreas, ter um olhar pedagógico sobre o próprio conteúdo. Não é só uma questão pedagógica pura e simples. A questão pedagógica também é importante, mas aí Sim. é outra coisa. Aí é você saber a legislação brasileira, sobre educação, A alguns história da princípios pedagogia brasileira educação, também. a história da tudo isso. Né? Mas aí é uma outra coisa. A gente precisa de uma pedagogia mais aplicada, por assim dizer, né? Dentro Sim. daquele conteúdo específico ali. Mais Sim. integrada, né? É. O seu artigo com o Vitor começa exatamente com essa questão de divisão de fração, né? Exato, que é o negócio de ensino do saber pedagógico de conteúdo, né? Cara, a divisão de fração é um dos melhores exemplos de que a gente ensina da forma que a gente aprende. Na escola. Exatamente. Né? Se você não for pesquisar, não for ler um artigo, não for... uma outra coisa também é o algoritmo da divisão. Por exemplo, é importante saber que fração é uma classe de equivalência. Mas você vai ensinar a classe de equivalência? Não vai. Não vai, mas é importante saber que é. Porque aí não é isso de reduzir, dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Não, 1/2 e 2/4 é a mesma coisa, porque Sim. fração é uma classe de equivalência. Né? Agora, você vai saber isso. Como você vai ensinar isso? São outros 500, mas o fato de você saber isso é importante. Isso é o saber pedagógico de conteúdo, por exemplo. Né? Esses saberes pedagógicos, na minha visão, deixam o professor muito mais confortável. Porque a gente tem mais recurso. Né? Quando o cara vai ensinar só do jeito que ele aprendeu, quando a pessoa, né, vai ensinar só do jeito que ela aprendeu, ela está limitada àquilo ali. Então, às vezes, o aluno faz uma pergunta que a gente nunca escutou. Se você não tem esse recurso por trás, te dando suporte, você não vai responder a pergunta. Sim.
E aí vem aquela resposta que, para mim, é uma das piores da matemática, que vários alunos chegam no 6º ano falando que é, quando eu tive aula disso, a pessoa falou que é porque é assim. Não tem porquê. É porque é. É porque cai na prova, é a pior coisa. É a né? pior coisa. É porque Pior cai na... coisa. Porque é um combinado, né? Eu só te ensino isso, eu só te cobro isso e pronto. É o famoso, mas eu nunca vou usar isso na minha vida. O professor fala, não, mas isso vai cair na prova e a prova faz parte das... Isso é muito cínico, né? Isso é um miguezinho danado, né? Isso é É a horrível. pior resposta. Sim. Só piora, né? Eu acho que a pior. gente tem vários argumentos para defender o ensino da matemática, pelo menos dos objetos e relações matemáticas que a gente usa, Sim. talvez com algumas adaptações metodológicas. Eu sou, por exemplo, entusiasta de que você deveria ensinar objetos matemáticos o mais cedo possível, por exemplo, fatoriais no ensino fundamental 1 ou 2. À medida que a pessoa aprende o que é multiplicação, ela pode entender o que é fatorial. Matrizes também, soma e multiplicação de um escalar por uma matriz. Você pode treinar tabuada, assim, por exemplo. Olha que legal. Olha que chique, né? Você quer fazer uma tabuada do 7, por exemplo. Você bota 7 vezes, você monta uma matrizinha 3x3, bota ali os números e ali sai uma tabuada. Você está treinando tabuada sem dizer que você está treinando tabuada. Porque eu acho que existe um choque muito grande que torna muito mais traumático o ensino da matemática quando o garoto chega no ensino médio e ele se depara com 2 problemas. Problema número 1, a pessoa vai aprender análise combinatória. E aí, acompanhado da noção de análise combinatória, do conceito, vem o conceito de fatorial. Quer dizer, você está aprendendo 2 coisas ali ao mesmo tempo, né? E isso deve embananar a cabeça do garoto muito, né? Exato. Eu tenho muito essa visão, Trinda. Assim, o ensino fundamental, acho que a gente consegue ser deveria ser mais concreto, né? pela idade da criança e tal. E se a gente conseguisse agrupar, por exemplo, vão ter crianças que você vai ver que ele vai ter um interesse maior pela matemática. Aí você consegue fazer isso daí. Agora, dentro de matemática, se eu identifico um aluno que tem um interesse, por exemplo, muito grande em história, é esse aluno que eu vou precisar trazer um pouco mais para Mas mim. não é só identificar o interesse. Eu acho que também tem uma coisa. Quando eles às vezes perguntam assim, mas isso vai servir para quê? Isso não vai servir para nada na minha vida. Como é que você sabe? Sim, não. Porque é isso, que legal. o interesse ainda não está formado. Que legal. Eles estão ali conhecendo uma diversidade de saberes para saber qual vai interessar. Ninguém tem interesse prévio sem conhecer minimamente, né? Você não tem interesse por uma coisa ou não sem conhecer nada sobre aquilo. Não, eu me interesso muito por pintura, mas eu não conheço nada de pintura, nunca vi um quadro, nunca tentei fazer uma pintura. Não, você tem que tentar fazer uma pintura, né? Você tem que conhecer o quadro. Aí você vai saber se você se interessa por pintura. Maravilhoso você citar esse exemplo, porque no caso de pintura, desse tipo de arte, né, é tudo muito intuitivo, tudo começa muito cedo e muito intuitivo na nossa vida. Você consegue segurar um lápis, uma caneta, um hidrocor, alguma coisa assim, você pega um papel, a pessoa te dá, o adulto te dá um papel, você se vira. E você começa a se expressar de uma maneira livre, né? E aí eu falei do exemplo de matriz. Aí você chega no ensino médio, vamos falar da definição de matriz. Então você começa o objeto pela definição. É algo totalmente absurdo, eu acho. Claro, você tem que primeiro saber os usos, né? Fazer aquilo aparecer aquela em algum motivação, problema. Né? Brinca com a matriz antes de você definir a matriz. Porque a matemática acaba ficando assim. A matemática é o único campo do conhecimento humano que eu conheço, ou pelo menos é o que mais se aplica a isso, né? Que você define o negócio antes de saber esse usar. modelo definição, lema, teorema, demonstração, corolário é péssimo para ensinar. É o que tem um filósofo também da matemática que eu gosto muito, Brunswick. Ele diz que a ordem da exposição inverte a ordem da descoberta. Eu sou burrinho. Tati, me explica, por favor. Então, a ordem da exposição é essa: definição, lema, teorema, demonstração, corolário. Você expõe assim. Você não descobriu a matemática assim. Não descobriu. Sem dúvida. A ordem da descoberta é o inverso. Tá. Você primeiro sabe aquele pré-teorema, que é um problema, né, que você quer demonstrar, você ainda não demonstrou, você quer demonstrar. Para você demonstrar, você precisa definir os objetos que você vai usar na demonstração. Então é totalmente de trás para frente. Incrível. É o contrário. Ele resolve, aí depois organiza. Por isso que a história da matemática é importante. Isso, a gente resolve de trás para frente e depois organiza de frente para trás. E aí quem estuda assim, a gente falou isso até com o Paulo, quando você pega para estudar, na cabeça de quem está estudando, eu tinha que saber isso aqui agora, não tem como. Você quer ver um exemplo bom? Teorema de análise. Quem aí já fez análise infinitesimal, minha gente? Tem teorema de análise que começa assim: seja epsilon igual a delta sobre 3. A gente falou disso. Então, papapá. Você descobriu que epsilon tem que ser delta sobre 3 no final da demonstração. Exatamente. Mas aí na hora de enunciar, você enuncia no início, porque você já sabe que vai dar certo.
E isso é Exatamente isso, Leon Brunsvig. A ordem da exposição Muito bom isso. inverte a ordem da descoberta. Muito bom. Porque realmente isso é o impacto quando você vai estudar matemática no nível um pouco maior. E ele começa definindo uma coisa que não faz sentido. Exato, não dá. Por Como isso é que que eu não dá vou para ser conseguir essa chegar ordem. ali? Quer ver uma coisa que eu fico encafifado? A gente chega lá no 8º, 9º ano e começa a aprender geometria, mais ou menos, né? A geometria que a gente aprende antes não é uma geometria. Primeiro porque é tudo socado no quarto bimestre. E no quarto bimestre quem já passou, né, não quer saber daquilo. Então, eu acho que já começa por aí. Os objetos, eu acho que eles deveriam ser mesclados, né, e não separados por bimestre. Acho isso, enfim, mas é um outro assunto, né? Um assunto para outro encontro, para o seu segundo encontro aqui, tá? De muitos. Tá bom. Então, professora, quando a gente começa a aprender geometria de fato, né, que é lá para o 8º, 9º ano, a gente aprende várias áreas. Várias áreas. Então, decora a fórmula aqui da área do retângulo, decora a área do triângulo. E aí você leva um bom tempo para perceber que é tudo derivado da mesma área, que é do retângulo, a única área definida, né? Exatamente. Que loucura, né? Então, não valeria mais a pena você gastar um pouco mais de tempo para explicar o porquê das outras áreas, inclusive da área do círculo, né? Que também é derivada da área do retângulo. Também. Pelos procedimentos do cálculo, né? A gente faz retângulo pequenininho, infinitamente pequeno. Mas isso significa, Tatiana, não sei se eu estou esbarrando de novo no conceito de currículo, não quero avançar sinais aqui não, tá? Sim. Mas isso significaria a gente, de repente, dar menos conteúdo, ou um conteúdo mais devagar, mais longitudinal, né? Para poder ver isso com calma. Concordo. Você acha que isso funciona? Acho. Concordo plenamente com você. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, porque seria interessante ensinar isso a partir da história. Aí os professores dizem assim, mas eu já tenho tanta coisa para ensinar, já não dá tempo? Imagina se eu ainda for ensinar história. Aí é que está o erro. Não se trata de colocar a história como mais uma matéria. Perfeito. Pelo contrário, é uma maneira de você encadear os conceitos, tendo até menos matéria É uma integração. daquelas que a gente ensina hoje. Né? Então, concordo com você. Às vezes vale a pena você diminuir a matéria, mas integrar melhor os conteúdos. Né? Com certeza. E a história, ela serve para isso, não é uma matéria a história. Isso na faculdade tudo bem, mas quando a gente fala de inserir história no ensino básico, não é uma matéria a história. É a história servindo como saber pedagógico de conteúdo do professor, para ele conseguir integrar os conteúdos, motivar, dar o contexto, Sim, etc. era o alicerce e os elos. Isso. Tecnicamente são seria um tema transversal? Sim, acho que sim. É um tema transversal ou é um tema transversalizador, talvez. Nossa, melhor. Que neologismos aqui rolando, né? Que permite transversalizar os conteúdos. Porque né? a história de fato são os elos. Pô. Você vai pegar os conteúdos que estão separadinhos, você vai Isso. pegar a história, vai usar como elo e ela Sim. vai conectar Isso. esse conteúdo Eu todo. acredito sinceramente, professora, que todo o problema ele é a nascente, ele é a semente da própria solução. A gente vive aqui uma crise bem longa, né, de educação matemática, educação em geral, educação matemática em particular, mas eu vejo, e esse projeto aqui, o Profcast, né, esse podcast, ele é uma forma muito, muito interessante de ver isso, que existem muitas iniciativas em curso em vários planos diferentes, existem vários campos de batalha com gente muito boa que está dando sangue ali para conseguir mudar esse quadro. E eu fico muito satisfeito, professora, de coração, de ver você atuando de uma forma tão brilhante. Eu devo dizer também, a gente se encaminhando já para o final, que a Tatiana ela foi candidata em 2018 pelo PSOL, teve 15 mil votos. Foi candidata em 2022 pelo PSB, teve 30 mil votos. E eu enxergo claramente uma PG de razão 2. Portanto, em 2026, eu acho que você não escapa, tá? Você vai estar lá. Talvez antes, talvez eu seja candidata a vereadora. Ah, que legal. Pô, maravilha. Professora. Eu acho um plano importante, tá? De alguma maneira, eu só espero que você continue ligada a todos esses temas, todos esses eixos, né? Que trouxeram você até aqui, né? E esteja sempre muito presente, não só na parte política, que é uma dimensão importante, mas também na parte que a gente ama fazer. Com certeza. Não, e vocês podem ter certeza que essa minha entrada na política tem a ver com levar esses debates aqui, por incrível que pareça, para a política, né? Colocar mais ciência na política e também conseguir priorizar mais as questões de educação e de divulgação científica, que é o que vocês fazem aqui tão bem, por isso eu estou tão contente de ter vindo caramba, aqui. Que legal. Que bom, pô, agora... Porque eu acho, gente, é essencial a gente aproveitar essas novas mídias, redes sociais, podcasts, para fazer divulgação científica. A nossa ideia
é essa. A gente quer No trazer momento de ciência. negacionismo, um dos problemas que mais me preocupa hoje é o negacionismo. Eu tenho estudado isso, o livro, a gente hoje não teve tempo, depois eu volto para falar do outro, mas esse livro Dia em que Voltamos de Marte tem muito a ver com o negacionismo, né? E aí tem tudo a ver com política, porque é um problema entre a ciência e a política. E uma das soluções para a gente combater esse fenômeno é isso, é fazer mais divulgação científica, é conversar mais desses assuntos dessa maneira que a gente faz aqui, informal, com uma linguagem acessível. Sim. É uma das saídas. Então, eu realmente valorizo muito Pô, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. A nossa ideia é exatamente essa, é trazer assuntos importantes, Isso. científicos, com pessoas que sabem muito do que estão falando, mas numa linguagem acessível. Isso. Né? E dar um canal a mais, professora, para que as pessoas possam se expressar. A gente está falando mais cedo da criança, né, com papel, que se expressa desenhando num papel. Outras vão aprender a se expressar escrevendo. Então é muito importante que cada um se expresse de uma maneira e o seu campo de batalha acadêmico, né, ele encerra uma determinada linguagem e que legal que a gente pode trazer isso tudo para cá, sintetizar de uma forma simples. Eu tenho certeza que esse episódio muito abrilhantou a nossa trajetória. A gente já quer você de volta, tá bom, professora? Voltarei. Então, olha, muito Podem obrigado, contar tá? comigo, foi ótimo. Valeu. Adorei, muito obrigado. gente. Obrigadão mesmo. Obrigada. Gente, mais um episódio. Conta um comentário de vocês. Beijo no coração. Valeu. Beijo. Fui.